E aí, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula completa de inglês com filmes e séries. Dessa vez com o filme Velozes e Furiosos, primeiro filme, tá? Então, gente, eu vou explicar rapidinho aqui só pra quem não sabe ainda como funciona. Eu tenho um trecho aqui do filme, sem legenda, sem nada, pra você trabalhar a sua compreensão mesmo, seu entendimento. E daí depois, eu vou tocar esse trecho, tá? A primeira coisa vai ser isso, eu vou tocar esse trecho, você vai prestar atenção, ver o que você consegue entender. Depois eu tenho aqui atrás, ó, um PDF com tudo que foi falado, linha a linha, cada diálogo eu vou explicar tudo isso, cada coisinha que foi falado. Depois, no final, eu vou tocar o trecho de novo, vocês vão ver o quanto de inglês vocês vão ter aprendido, quanto vocês vão estar conseguindo entender no final, tá? Então vamos lá, gente, eu vou começar tocando aqui. Só uma coisa que eu peço é que se você não for inscrito, se já vinha acompanhando o canal e não for inscrito, se inscreve aí, ativa suas notificações. Se gostar dessa aula, deixa sua curtida, hein? Então, gente, vou tocar aqui, sempre eu falo pra vocês, coloquem o fone que dá pra vocês ouvirem com bem mais clareza, tá? Cada coisinha que foi dito. Então coloca o fone, eu vou colocar o meu aqui também. Presta muita atenção, gente. E foca ali, uma dica aqui, tá? Foca no que você consegue entender, tá? Não foca aí que você... Às vezes fica muito perdido, às vezes você não entende nada. Tenta pegar uma palavrinha ou outra, uma expressãozinha ou outra, entender de algum jeitinho ali. Mas se você não entender quase nada, não fica preocupado não. Depois a gente vai estudar aqui cada coisa que foi dita e você vai ver. Você vai ficar até o final e você vai ver o resultado que você vai ter depois. Então, gente, sem enrolação agora, eu vou tocar o trecho. Preste atenção. Yo, Dom, hey man, we were just about to go looking for you, brother. Where were you? There were masked cops here. They came in from every direction. That shit was orchestrated. This your beer? Yeah, that's my beer. Yo, Einstein, take it upstairs. You can't detail a car with the cover on. Get that right. You all right? Am I all right? It's just a question. Yo, Dom, why'd you bring the Buster here? Cause the Buster kept me out of handcuffs. He didn't just run back to the fort. The Buster brought me back. Aí, gente, é isso. Então, gente, é aquela coisa. Você não entendeu quase nada, não fica apavorado não, que agora a gente vai estudar cada coisinha que foi dita. E na descrição eu vou estar deixando também o material. Tô deixando esse trecho aqui para vocês verem, baixar pelo Mediafire. E vou estar deixando isso aqui também, ó. Esse material aqui é PDF, tá? Vou estar deixando o PDF aqui para vocês acompanharem. Então, é isso aí, ó. Vamos ver o que ele começa falando aqui. Vou deixar bem grande. Tem gente que tava reclamando pelo celular que não tava conseguindo ver. Eu acho que assim tá bom. Vamos ver, né? Então, aqui, ó. Primeira coisa que eles começam falando aqui. Não é o Dom, não é... É um outro cara que tá na cadeira lá, sentado, tá? O Dom vai chegando perto deles. Pra quem não sabe, só pra se contextualizar, tá bem no comecinho, quando eles tiveram aquelas corridas, só que daí chamaram a polícia, tá? Meio que já sabiam que ia ter a corrida, então chamaram a polícia pra armar pra eles. Teve um monte de polícia lá, todo mundo saiu correndo. O Dom ia ser pego pela polícia, só que daí o Brian acabou ajudando ele. Daí o Dom trouxe o Brian pra casa, lá onde tava tendo a festa. Mas o irmão do Dom lá, acho que é irmão, né, que eu não lembro, não vai muito com a cara do Brian. Daí a hora que o Dom chega lá, o carinha que tá na cadeira fala: Yo, Dom, hey man, we were just about to go looking for you, brother. Então aqui, ó. Yo, Dom. Dom é o Dom mesmo. Se a gente fala isso em português, que é o Dominic Toretto lá do filme, Dom. Yo, Dom. Como se a gente falasse, aí, Dom. Hey, man. Ei, cara. Daí ele termina aqui, ó. We were. We, em nós. Se were é o passado do verbo to be, tá? O verbo to be tem o am, tem o is, tem o are. No presente. Daí no passado tem was, assim, e were. Quando for we, usa o were, tá? Então, nós estávamos. Just about. Aprende esse próximo aqui como uma coisa só, tá? Se for ver só o just, ele tem um significado de apenas, somente, algo assim, tá? E o about, significado de sobre, que vai ser sobre alguma coisa ou acerca de alguma coisa. Mas quando eles aparecem juntos, just about, eles significam prestes. Então, we were just about, nós estávamos prestes to go, a ir, uma tradução bem literal aqui, ó, agora. Looking for you, brother. Procurar por você. You aqui, ó, você, brother, irmão. Se atente na pronúncia que não é brother, é brother. A gente aqui no português, a brasileira, né, esse negócio, fala, e aí, brother? Mas não, é brother.
tá? Então, yo Dom, hey man. How you doing? Hey cara. We were just about to go looking for you, brother. Nós estávamos prestes a ir procurar por você, irmão. Daí, deixa eu ver. Daí o Dom vai lá no Vince, acho que é esse o nome dele, que é meio que o irmão dele, praticamente. Daí pergunta isso aqui, ó. Where were you? Where were you? Where é onde. Were, mesma coisa. É o passado do verbo to be lá, com you também, ó. Nesse caso aqui, é were, tá? Então, estava e o você. Só o where que tem de novo, né? Onde. Então, daí no português fica onde você estava. Se fosse traduzir literalmente, era pra ficar assim, ó. Onde, deixa eu ver. Aqui, ó. Where you were, né? Daí, aqui tá where were you. Só que no inglês, para eles fazerem perguntas, tem essa ferramenta de inverter aqui, tá? Esse verbo que vai estar aqui, ó, você inverte para que ele fique em formato de pergunta. Então não é where you were, é where were you. Esse were tem que vir aqui, ó, igual tá aqui. Where were you? Aonde você estava, tá? Daí, deixa eu ver. Daí o Dom pergunta isso, daí ele vai, o Vince lá vai tentar dar uma explicaçãozinha lá, né? Vai falar, there were mascots there. They came in from every direction. They came in from every direction. Então aqui, ó. There were, ó, o were de novo aparecendo aqui, ó. No presente, pega isso daqui com uma coisa só, tá? O there e o were pega junto. No presente ficaria assim, ó. There, tem there is, tem there are, tá? Isso daqui é para o verbo haver. Isso aqui, ó, quando for singular, isso aqui no plural, tá? É o verbo haver. Então, isso daqui vai ser no passado. Então, ó, were substitui, por exemplo, esse aqui, ó. Vai ficar there were, olha lá, there were. Então, haviam, tá? Ou havia, né? Como a gente faz aqui, havia. There were, havia. Mass. Mass é no sentido de massa mesmo, uma multidão, um monte. Eu coloquei aqui como muitos. Só uma tradução, você traduz como você quiser. Cops, policiais. E there, aqui ó, there sozinho, é lá, tá? Por isso que é bom você aprender aqui, ó. Negócio junto, quando eles aparecem juntos, significa uma coisa, quando ele aparece sozinho, significa outra. Então, there were mass cops there. Haviam muitos policiais lá. They, eles. Came já significa, no presente é come, assim, ó. Come, que é o verbo vir, tá? Came é no passado. Então, they came, eles vieram. Só que daí tem um in aqui, ó. Às vezes o came e o come também, tá? No presente, no passado, tanto faz. Vai vir seguido do in, tá? Às vezes sim, às vezes não. Aqui ele veio, tá? Não tente achar a diferença, quando que vai, quando que não vai, por que vai, por que não vai. Isso só vai complicar tudo, tá? Só aprende aqui, ó, vê os casos, conforme você vai entendendo aí um pouco mais e assistindo mais coisas, você vai vendo quando ele vai aparecendo, quando não vai aparecendo. Aí você vai tentando prestar atenção, que daí você vai ver as situações onde ele vai ou não aparecer e você vai saber usar daí. Então, they came in, tá? Aprende isso daqui. Então, eles vieram from, de, ou por, tá? Every direction. Direction, direções. Every, traduzir como todas, mas esse every significa cada, tá? Uma tradução mais literal é cada. Só que se eles vieram de cada direção, é meio que cada direção possível que tinha pra vir, eles vieram. Então eles vieram de todas, tá? Então, they came in from every direction. E eles vieram de todas as direções. Deixa eu ver. Ele termina falando. That shit was orchestrated. That, aquela. Esse that pode significar um monte de coisa, tá, gente? Pode significar essa, esse, aquela, aquilo, daquela, tá? Nesse caso significa aquela. Mas você vê que é um significados todos uns enraizados uns com outros. Shit é porcaria. Pode significar isso aqui também, tá? Eu não sei se eu posso falar ou não. Mas eu vou deixar aqui, tá? Significa mais isso daqui, tá? Mas eu traduzi como porcaria, eu não sei se pode ser barrado. Por isso que eu tô falando, traduzi como esse jeito aqui e dá ali o mesmo significado. That shit was. Was, lembra lá que é o verbo to be também, só que esse é o passado? Aqui nesse caso não vai usar o were, que nem aqui em cima, vai usar o was. Então foi, tá? Orchestrated.
orquestrada. Quer dizer que o negócio foi armado ali, tá? Foi um negócio preparado. Sabiam que eles iam apostar a corrida e daí chamaram a polícia bem na hora. Então, that shit was orchestrated. Aquela porcaria foi orquestrada. Daí o Dom pergunta, this your beer? This your beer? Você vê que aqui eles não usam aquela ferramenta que eu falei que tem que colocar, ou quando você coloca um auxiliar, por exemplo, você colocar do you like it? Você vê que esse do, você deve ter aprendido no cursinho de inglês, na escola, que esse do é só um auxiliar. Isso aqui significa você, deixa eu ver, você gosta disso? Tem tal coisa? No meio de uma pergunta, você quer saber se a pessoa gosta de tal coisa, você fala, do you like it? Só que você gosta disso. Então esse do não tem nenhuma tradução, mas ele está como auxiliar para fazer a pergunta. Ou como o caso lá de cima, que inverteu, né? No where were you? Inverteu aqui, ó, os dois, tá? Ao invés de falar onde você estava, ele fala onde estava você, invertendo. Aqui nesse caso, ó, ele fala this your beer? Essa é sua cerveja? Então, se fosse ficar certo, teria que ter esse é aqui, ó, do verbo to be, né? Teria que ser lá, this, essa, is, daí your, sua, your beer. Daí ele quer que forme uma pergunta. Para formar uma pergunta, lembra que tem que inverter, ó. O is teria que vir para cá, ó. Is this your beer? Teria que ficar assim, tá? Mas você vê que às vezes eles não seguem essa regrinha, não seguem a ferramenta ali que todo mundo te passa nos cursinhos, nos livros e tal. Tem vezes que eles vão simplesmente direto, numa fala bem descontraída, bem solta ali e tal. Às vezes quando eles estão bravos demais, às vezes quando tem intimidade demais, eles falam simplesmente solto, usando entonação ao invés de auxiliar, por exemplo, cortando algumas coisas que nem fizeram aqui. Então, essa é sua cerveja. Ao invés de falar is this your beer ou is that your beer, também poderia encaixar, ele fala só this your beer, essa é a sua cerveja, tá? Daí depois você vê que o Vince responde utilizando a estruturazinha certa, fala yeah, that's my beer, that is, lá, agora apareceu o verbo to be aqui, ó, is, essa é minha beer, cerveja, e ele falou certo, tá? Não é que tá certo ou que tá errado. Eles falaram, um entendeu o outro instantaneamente, quer dizer que tá certo. Só não tá de acordo com a regrinha do livro lá e tal, tá? Mas tô só enfatizando isso pra você ver que vai acontecer muito disso conforme você for escutando mais coisas, convivendo ali, absorvendo mais de inglês todo dia. Vai aparecer muitos casos desses e daí você tem que saber pra você entender e pra você utilizar também, tá? Você não vai precisar ficar toda vez seguindo as regrinhas. Você pode soltar aí o seu inglês conforme você vai entendendo e aprendendo mais como funciona. Daí depois, o Dom pega lá a cerveja, vira pra trás, ele vê o Einstein, que é aquele cara lá que mexe, que conserta a maioria das coisas e tal. Ele fala, yo Einstein, aí Einstein, take it upstairs, take, leva, é o verbo levar, pegar, tá? Take it, it, coloquei como ela, tá? Mas it é porque eles estão se pegando tudo, meio que levar se pega aí lá pra cima, upstairs, tá? Upstairs é lá pra cima. Eles têm umas escadas, porque levam lá pra cima, né? Claro, eles falam upstairs. Só stairs, assim, ó. Stairs é escadas. Up é no sentido quando esse up vem com mais alguma coisa logo na frente, assim, que nem esse stairs, por exemplo. Se ele não vier, ele vai ser um verbo, tá? Mas se ele vir aqui, ó, ele vai dar uma indicação de algo pra cima. Então, stairs é as escadas e up pra cima. Então, pode ser take it, leva ela escada acima, mas a gente fala lá pra cima, tá? Eu coloquei aqui como a gente falaria assim na maioria dos casos, então take it upstairs, leva ela lá pra cima, vai se agarrar lá pra cima, né? Tipo isso. Daí ele fala, you can't detail a car with the cover on. You, você, can't. Can't é a contração de cannot, tá? E significa consegue ou pode, tá? É o pode no sentido de consegue. E o not está para negar. Então você não consegue lá. You can't. Você não consegue detail. Detail pode ser o verbo detalhar, mas nesse caso, em questão de carro, que nem ele vai falar aqui, ó, a car, um carro. Detail a car.
é no sentido de avaliar um carro, tá? Quando a pessoa abre o capô e vê lá como é que tá tudo, avalia o carro, vê como é que tá, se é um carro bom, como é que é o motor e tal. Daí é nesse sentido que é o detail aqui. Então, detail a car, avaliar um carro, with the cover. Cover seria no sentido, pode ser no sentido de capa, que nem capa de um livro, tá? Mas aqui, falando do carro especificamente, se with é com, tá? Com, the, o, no sentido de carro, o cover vira um capô, tá? Cover on. Com capô, algo que tá on, quer dizer que o negócio meio que tá lá, tá? Então aqui nesse sentido ficaria fechado, tá bom? Cover on é o capô fechado, tá bom? Então dele fala, you can't detail a car with the cover on. Você não pode avaliar um carro com o capô fechado, tá? Tá meio que fazendo uma metáfora ali, algo assim. Daí ele fala, vai meio que resmungando com ele mesmo. Can't even get there right. Can't é o... Já falei, contração de cannot, não consegue, mesma coisa que tá aqui, ó, não consegue. Even, tá? Get, deixa eu ver. Aqui você pode traduzir bem literalmente, ó. Even, nem, get, fazer, that, isso, right, direito. Esse get tem vários significados, tem mais de 30, 80 significados aqui. Numa nossa tradução, que a gente poderia falar, que passaria o sentido do get nessa frase, é o fazer, tá? Não consegue nem fazer isso direito. Can't even get there right, tá? Daí ele vai andando, daí a namorada dele, eu acho que lá já era a namorada dele, fala, you alright? You alright? Você vê que aqui ela faz uma pergunta, só que não usa nenhum auxiliar, não usa nenhuma inversão ali, nada. Ele fala, you alright? Utilizando meio que uma entonação. Você está bem? You, se alright aqui geralmente é para perguntar mesmo, tá? Blá blá blá, alright, está bem. Então, you alright? Você está bem? Geralmente deveria falar assim, ó. Are you alright? Porque você está bem, né? O alright aqui. Então, e daí tem o está. Fica invertido, não é you alright? Para a pergunta é are you alright? Esse are vai ser do verbo to be, ser o estar. Você está bem? Mas ela não fala isso, ele só fala you alright? Você está bem? Tá? Sem utilizar, você fica comeu aqui de novo. Daí agora o Dom vem e fala da maneira certa, né? Utilizando aqui, ó. Am I alright? Am, agora ele utilizou o verbo to be, né? Tem o I am, tem you are, tem o he is. Ele com o I é o am. I é eu. Am, estou alright, bem. Tá? Então, am I alright? Eu estou bem? Se fosse sem ser pergunta, seria I am alright. Tá? Só falando que você está bem. Então, I am alright. Só que daí para a pergunta, o am foi lá para o começo. Deu uma invertida. Eu estou bem? Ele tá meio que fazendo uma pergunta meio retórica ali, né? Porque é óbvio que ele não estaria bem, né? Se não fosse Brian. Daí ela fala, it's just a question. It's é a contração de it is. Isso é just, apenas. Lembra que eu falei lá em cima, na primeira frasezinha lá, que o just pode significar apenas, tá? Ou somente, algo assim. Então, it is, isso é just, apenas a question. Uma pergunta. Daí ela faz meio que uma careta pra ele lá, né? Daí ele continua andando. Daí o Brian lá aparece na porta. Daí o Vince fala pro Dom. Yo, Dom, why'd you bring the Buster here? Yo, Dom, aí Dom, a gente já viu isso. Why'd, esse why'd aqui, ó, é a contração de why did, tá? E esse did, why é o porquê. Por quê? E o did tá aqui só para fazer a frase ir pro passado, tá? Tem o auxiliar do aqui para fazer perguntas, como somente para auxiliar a fazer perguntas no presente. Daí tem o did, que faz a mesma coisa aqui pro passado, transforma a sentença toda no passado. Então, you, você, bring é o verbo trazer. Só que como tem o did, que eu falei lá que traz a frase pro passado, fica trouxe. Why did you bring? Ou why did you bring? Porque você trouxe the Buster, o imbecil. Tá, eu coloquei imbecil aqui, mas tem vários significados. Pode significar isso aqui, eu não sei se eu posso falar, então vou deixar meio que assim. Pode significar isso daqui, tá? Pode significar
Cara, tem um monte que eu vi que... Mas é um estilo de xingamento, tá? Eu coloquei imbecil, fica meio ali razoável, meio amenizado, mas é esse o significado, tá? Acho que já deu pra entender. Here, aqui. Why do you bring the Buster here? Por que você trouxe o imbecil aqui? Daí ele fala... Cause the Buster kept me out of handcuffs. Cause, essa é a contração de because, tá? E é porque esse tem o porquê do why, aqui ó, why tem um porquê, que é para fazer perguntas. E tem esse because, que a contração é cause, que é para responder, tá? Uma pergunta. Because, ou cause, porque, the Buster, ou imbecil, a gente já viu, kept me out. Se kept está no passado, no presente é keep. Daí no passado fica kept, deixa eu já deixar no passado para vocês entenderem. Kept out tirou, tá? Tirou ou livrou, que nem ele vai falar aqui, ó, kept me out, me tirou, me livrou of, das handcuffs, algemas. Quer dizer que os policiais iam pegar ele, prender ele, mas o Brian livrou ele, tirou ele daquela situação, tá? Cause the Buster kept me out of handcuffs. Porque o imbecil me tirou das algemas. Daí ele continua. He didn't just run back to the fort. Ele, didn't. Esse didn't, que é a contração de did not. Daí, deixa eu ver. Did not, ele, não. Daí, esse aqui também, mesma coisa que nem tá lá em cima, tá? Eu já esqueci de falar que vai ser para passar o negócio pro passado. Que nem aqui, ó, run, tá no presente, que é o verbo correr. Deixa eu ver. Just run. Tem um saiu correndo, que é aqui, ó, deixa eu ver. Just run é só saiu, tá? Tem correndo é run. Just run ficaria só correu, tá? Porque tem o did. Lembra que o did transforma para o passado. Run é o verbo correr. No passado dele ficaria ran, tá? Mas não foi usado ran porque utilizou o did aqui, tá? Que transforma o negócio para o passado. The just é o só. Run seria o correr, tá? Mas daí aqui eu coloquei um saiu correndo, tá? Porque no português a gente fala isso, saiu correndo. E ele dá o sentido de que fugiu, tá? Run back, que é daí voltou, né? Back to the fort. Para a fortaleza, que é para casa lá que eles foram, tá? É assim que eles falam, não sei o que é o sentido, mas é assim, tá? Então, run back quer dizer que eles saíram literalmente correndo, eles fugiram, tá? Daí, deixa eu ver, he didn't just run back to the fort. É isso. Ele não só saiu correndo para a fortaleza. Tá? Esse back você pode traduzir também ou não. Eu deixei assim como a gente falaria. O back pode ser de volta, por exemplo. He didn't just run back. Ele não só correu de volta para casa, to the fort. Você vê que a tradução, eu sempre falo isso, gente, que a tradução não importa muito, tá? O que importa é o significado. Espero que você tenha entendido o significado. Eu tento aqui enrolar para explicar bastante, para você não ficar preso somente à tradução, tá? Você fala, ué, mas onde está o saiu aqui? Eu não tô vendo, né? Mas é óbvio que não, gente, porque se run back é no sentido de que eles fugiram, por exemplo. A gente pode falar que saiu correndo, ou fugiu, ou correu de volta, por exemplo. He didn't just run back. Ele não só correu de volta para a fortaleza, tá? Mas daí, vamos lá, ele termina falando, The Buster brought me back. The Buster, o imbecil. Brought é o passado de bring. Tem o bring lá em cima, que ele fala aqui, ó, bring. O Vince fala, why did you bring the Buster here? Que é o de trazer. Daí tem o brought, que é o passado de bring. Passado de trazer, trouxe. The Buster brought, o imbecil, me trouxe, que deve ter um me aqui, ó, brought me trouxe back, de volta. The Buster brought me back, tá? Porque ele dá uma ênfase nesse me. O imbecil me trouxe de volta. Tá, daí, gente, aqui já é o final, agora eu vou tocar de novo. Eu vou passar só rapidinho aqui, vou dar uma passada bem rápida só para vocês
refrescar a memória aí de vocês. Só uma coisa que eu falar é que se você assistiu até aqui, aprendeu alguma coisa, deixa sua curtida para eu saber que você está gostando, para eu saber que você está aprendendo, que está funcionando. Se inscreve aqui para que você não perca nenhum outro vídeo, nenhuma outra aula. Tem várias outras aulas aqui de inglês com filmes e séries. Tem com Homem-Aranha, tem com Crepúsculo, tem com séries também, que nem Lucifer, por exemplo. Então eu vou estar deixando aqui, ó. Aqui não, né, que eu tô na telinha de baixo, lá em cima um card com uma playlist de todas essas aulas que eu falei de inglês com filmes e séries, tá? Tá lá em cima. Então, agora eu só vou passar aqui de novo rapidinho, sem enrolar, pra gente ir pro trecho, a última parte. Aqui, ó. Começa falando, o cara que tá lá sentado na cadeira, né, ele fala: Yo, Dom, hey man, hey Dom, ei cara, we were just about to go looking for you, brother. Nós estávamos prestes a ir procurar por você, irmão. Daí o John continua andando lá pela casa e vai no Vince lá e pergunta: Where were you? Onde você estava? Daí o Vince vai se explicar lá. Ele fala: There were masked cops there. Haviam muitos policiais lá. They came in from every direction. Eles vieram de todas as direções. That shit was orchestrated. Aquela porcaria foi orquestrada, foi armada, né? Daí o Dom pergunta: This your beer? Essa é sua cerveja? Ele fala: Yeah, that's my beer. Essa é minha cerveja. Daí o Dom continua andando, né? Pega a cerveja e vai pra trás. Tem um Einstein lá que tá se agarrando a mulher. Ele fala: Yo, Einstein, take it upstairs. Aí, Einstein, leva ela lá pra cima. You can't detail a car with the cover on. Você não pode avaliar um carro com o capô fechado. Ele vai se resmungando lá, né? Continua andando. Fala: Can't even get that right. Não consegue nem fazer isso direito. Daí ele encontra a namoradinha dele lá. Fala: You alright? Ela fala pra ele: Você tá bem? Perguntando, né? Daí ele fala meio que um sarcasmo: Am I alright? Eu estou bem? Daí ela fala: It's just a question. Isso é apenas uma pergunta. É só uma pergunta. Tá? Não faz tradução. Daí o Brian aparece lá pela porta e o Vince lá de trás fala pro Dom: Yo, Dom, why'd you bring the Buster here? Aí, Dom, por que você trouxe o imbecil aqui? Daí o Dom já fica bravão com o Vince lá e fala: Because the Buster kept me out of handcuffs. Porque o imbecil me tirou das algemas. He didn't just run back to the fort. Ele não só saiu correndo para a fortaleza. Para casa lá, provavelmente. The Buster brought me back. O imbecil me trouxe de volta. Então, gente, agora eu vou tocar o trecho aqui de novo, tá? Deixa eu deixar mais pra cá. Aqui, ó. Agora eu vou tocar o trecho de novo, lembrando que esse trecho tá lá na descrição. Outra coisa que tá na descrição também é meu Instagram. Se você ainda não conhece, corre lá que tem várias dicas de inglês, dicas do dia a dia mesmo, assim, expressão, como falar coisas assim que a gente fala no português, como falar em inglês. Muito bom, vai lá, tá lá na descrição. Outra coisa que tá lá também são recomendações de livros. Alguns livros que eu já li quando eu estava aprendendo inglês, são 3 que eu deixei lá, tá? E livros que me ajudaram muito, por isso eu tô recomendando pra vocês, tá o link lá também. Porque assim, eu tô recomendando porque se me ajudaram, eu creio muito que vai te ajudar também. Independente do nível que você esteja, mas assim, não vai matar você passar lá e dar uma olhada, ver se te interessa e tal. E se te interessar, se você for comprar, compra pelo meu link que me dá uma certa ajuda. Tô te ajudando tanto aqui nesse canal, né, com esse vídeo, com as aulas. Se você se interessar e for comprar, compra lá pelo meu link. Agora, gente, sem enrolar, vou tocar o trecho aqui de novo. Preste muita atenção, vamos ver o quanto você está entendendo agora. Yo, Dom, hey man, we were just about to go looking for you, brother. Where were you? There were masked cops here. They came in from every direction. That shit was orchestrated. This your beer? Yeah, that's my beer. Yo, Einstein, take it upstairs. You can't detail a car with the cover on. Can't even get that right. You alright? Am I alright? It was just a question. Yo, Dom, why'd you bring the Buster here? Cause the Buster kept me out of handcuffs. He didn't just run back to the fort. The Buster brought me back. Aí, gente, é isso. Então não se esquece de se inscrever se você não se inscreveu ainda.
com as notificações ativadas, porque senão não vai adiantar nada, você não vai receber ali, não vai ser notificado. Se você gostou, deixa sua curtida e aqui do lado, ó, aqui e um pouquinho mais pra cima eu tô deixando 2 vídeos que são aulas ali, eu vou estar deixando, acho que 2 aulas, tô deixando aí pra vocês verem também, caso vocês não tenham visto, passa no meu canal, que além das aulas tem algumas dicas de inglês também. Então, gente, é isso, uma coisa que eu sempre peço também é que você deixe nos comentários alguma série ou filme que você queira que eu traga, que daí eu vou trazer, tá? Gente, agora é isso mesmo, eu vou indo, até o próximo vídeo. Fui!